Como é que é? Para aumentar a vida útil do seu celular, você precisa carregar quando ele estiver a 0%. Quando tiver a 50%, você reinicia o aparelho. E depois carrega novamente até chegar a 50%. Isso vai prolongar infinitamente a sua vida útil do aparelho. Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar como é que você tenta, verificar a qualidade da bateria do seu celular, Não é quanto ciclo que tem nela, é se a bateria ainda está boa, você está na hora de trocar. E tem como fazer isso, tá? E se você quiser já pular para essa parte, vou deixar um link aqui que você já pula para lá. Mas eu recomendo muito que você assista esses minutos iniciais aí, tá? Que eu vou explicar muita coisa interessante para você. Primeira coisa que eu quero falar, pessoal, é que as pessoas, elas têm um conhecimento que às vezes é um pouco equivocado, tá? Eu dei aula de química por muito tempo e eu sei que a bateria ela sofre diferentes, ela tem diferenças de acordo com a região que ela está exposta, Como você sabe, nosso país ele é muito diferente dos outros países do mundo e dentro do nosso país nós temos diferenças regionais, A Amazonas, ela se comporta de uma forma, normalmente a Amazonas ela é quente e úmida, E chove muito, chove, tá? Aqui em Minas Gerais, no norte de Minas, é um quente seco, baixa umidade de ar, pressão gigantesca nos ouvidos também, tá? Lá no Rio de Janeiro é muito quente, mas é quente chuvoso, tá? Então cada lugar tem uma diferença, tá? Diferença de maré, de lua, de pressão, isso aí influencia, tá? E cada aparelho eletrônico ele se comporta diferente, tá? Então não tem como você esperar, um regime padrão para a bateria, é impossível, tá? Então a bateria aqui em Minas Gerais ela funciona diferente lá na bateria no Rio de Janeiro. Então o que me incomoda muito é que as pessoas fazem uma coisa achando que vai servir para todo mundo e não serve, tá? Essas metodologias não servem para todo mundo. E eu vou explicar algumas coisas sobre bateria para vocês entenderem, tá? Nós tivemos um avanço gigantesco no celular. Gigantesco. Antigamente, para quem não lembra, nós tínhamos um celular chamado tijolão. Que era um bicho que é igual a um tijolo. É esse aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele era bem grande mesmo. Hoje nós já tivemos um avanço grande na bateria, Nós temos bateria de lítio, e outras baterias de lítio compostas e etc. Então nós tivemos sim um avanço muito legal. Conseguimos reduzir o tamanho da bateria, ela tem menos risco de explosão, mas ainda tem risco, tá? Então nós tivemos alguns avanços, o celular ficou mais fino, mais leve, então tivemos sim avanço. Mas mesmo assim a gente tem que tomar algumas coisas para tomar cuidado com a vida útil da nossa bateria. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar descobrindo a vida útil da bateria. Se você já quer pular por vídeo que eu explico como é que você vê se a sua bateria tá boa ou não, pula pro link que tá aí, tá? Mas eu recomendo você assistir esse pedacinho. Bom, vamos lá, o que é um ciclo da bateria? Em teoria, cada vez que que uma bateria é descarregada 100%, em teoria, tá? Ela completa um ciclo de descarga. Entretanto, na prática é muito mais complexo, pois é mais variável do que estatístico. Como eu disse para você, essa bateria ela sofre com o meio ambiente. Então, por exemplo, 0 a 100, 50 a 100, 0 a 50, isso aqui tudo pode ser ou não um ciclo da bateria. Por que, CP? Porque às vezes tem uma pessoa que carrega de 0 a 100 e isso deu um ciclo. Porém, teve um cara que estressou tanto o celular, estava com o GPS ligado, ele estava com calor lascado de 45 graus, o bicho com a tela fervendo, no brilho no máximo. Então ele está estressando o processador, ele está estressando a bateria. Então isso às vezes pode corresponder ciclo abaixo do que vocês imaginam. Por exemplo, tem gente que estressa tanto o celular que de 50 a 100 corresponde o ciclo. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então o ciclo da bateria não é igual as pessoas falam, bonitinho assim, não, vai de 0 a 100, completou assim. Não é assim. Tem o estresse da bateria também, a gente vai falar sobre isso, Então, às vezes o ciclo da bateria pode ser rompido com 20% de carga. Você imagina, você está 45 graus lá no Rio de Janeiro, fervendo,
né? O cara pega a tela do trem, tá até quente, né? O celular avisa, ó, essa temperatura é muito quente pro aparelho, o celular te avisa. E aí você carrega e ainda tá jogando. É claro que tu tá estressando a bateria, né? O processador está muito sobrecarregado, ele está puxando a carga da bateria e aí essa carga não sabe se vai e se volta e está estressada, tá? Então isso corresponde a ciclos cortados que a gente chama, né? Então a bateria, sim, ela pode perder ciclos de diversas formas. O normal que ela foi feito é de 0 a 100, porém se o celular estiver estressado, de 50 a 100 pode corresponder a um ciclo, você perdeu um ciclo da bateria. Ou então de 0 a 50 ou de 25 a 30. Então depende de como que é o ambiente que está a sua bateria. Espero ter explicado. Outra coisa que é muito interessante, a bateria, como você pode ver, do celular, normalmente é assim. É algo bem fininho, né, que fica atrás do aparelho e ele é medido por miliampere-hora. Você vê o que é miliampere-hora? Tá. A notação miliampere-hora se refere a miliampere-hora, uma unidade para medida de capacidade de bateria. Então, mede capacidade de bateria. Isso significa que quanto maior é o seu valor, né, as chances serão maiores de que o dispositivo dure mais tempo com uma carga. Não é certeza, tem chances maiores, percentagens maiores. Então, por exemplo, se você tem uma bateria de 4.000 amperes-hora, isso quer dizer que ela transfere 4.000 amperes por hora, tá bom? Então quer dizer que você tem uma bateria de 4.000 amperes-hora, então, por exemplo, numa hora ela segura esses 4.000. Só que tem que levar em conta o estresse do aparelho. Lembra que eu falei dos estresses? Esses estresses influenciam no gasto dessa bateria, tá? Então, em teoria, né, uma bateria de 4.000 ampere-hora, ela tem uma duração maior do que uma bateria, né, de 3.000 ampere-hora. Mas só que você tem que lembrar também que uma bateria que tem capacidade maior, ela demora mais para carregar do que uma bateria que tem capacidade menor. Entretanto, né, os novos carregadores aí modernos e as baterias modernas, elas mesmo tendo grande capacidade, elas estão carregando bem rápido também, tá? Então não está perdendo muito para as baterias pequenas não, beleza? Mas em tese, uma bateria que tem carga maior, ela dura muito mais tempo que uma bateria que tem carga menor. Só que para carregar, ela carrega mais demoradamente, tá? Então é isso aí que é miliampere-hora. Espero que tenha dado para explicar para vocês. Outra coisa muito interessante, nós temos falado dos fatores que interferem na vida útil do aparelho e nas cargas também. Então é muito importante. Quando você tem Wi-Fi e Bluetooth ligado, o processador ele trabalha, né, tentando integrar o Bluetooth e o Wi-Fi às tarefas que você está fazendo. Então, quando você liga o Wi-Fi e o Bluetooth, o que o processador pensa? Poxa, ele quer acessar a internet para usar esse aplicativo. Aí tu abre um monte de aplicativo e tal e ele tá lá segurando. E isso faz trabalho para o processador. A gente não acha que, nem lembra que o processador está tentando fazer suas atividades, funções, né? E ele tentando ligar todas essas funções, fazer essas atividades, só que tem gasto energético, gasto de processamento. E aí o processador está estressado, ele vem e puxa a energia da onde? Da bateria. Só que se a bateria ela ficar fornecendo muita energia em pouco tempo, ela começa a esquentar. Daí aquela questão de esquentar a bateria. Outras funções que fazem o celular ficar bem estressado é o que? Aplicativos ativos. Então tem uma galera que deixa um monte de aplicativo ativo no celular, né? E desliga a tela achando que não está consumindo processamento. Tá assim, tá? O ideal é fechar todo aplicativo que você não esteja utilizando. Terceira coisa, brilho da tela e o tempo de uso. A tela é o que mais consome, né, bateria, tá? De tudo, de longe é a tela. O brilho da tela, ele é o que mais consome bateria, tá? Então, se você tem o hábito de usar a tela muito brilhante, eu recomendo que você diminua o brilho, mesmo porque sua vista pode ser agredida por essa quantidade de brilho. E aí você vai ver que seu celular vai ficar mais frio, com a bateria durando mais, tá? E o seu processador menos estressado. Agora, outra coisa que consome bastante bateria é o uso da câmera 4K. Eu, por exemplo, eu filmo com meu celular em 4K. Porém,
quando você filma em 4K, você tem que ter um aparelho que tá apto a fazer esse tipo de filmagem, tá? Então tem gente pegando celular aí de 1000, 1500, tentando fazer celular num calor lascado, é lógico que ele não vai aguentar, o processador não aguenta, e aí ele aparece a mensagem, ó, eu tive que desligar o seu aparelho porque tá muito quente, tá? Porque o processador tenta fazer aquela filmagem grandiosa em 4K, né? A bateria manda carga, não está conseguindo comportar e começa a esquentar, tá? Outra questão que puxa muito consumo do processador, notificações de WhatsApp, mensagem. Tem gente que deixa todas as notificações ligadas. Essas notificações, elas consomem sim processamento de dados e também a sua bateria fica estressada. Então, recomendação do CP: faça a sua atividade no celular, seja qual for, desabilite tudo que você não esteja usando, tá? Desabilite e deixe somente aquilo que realmente precisa para você prolongar a vida útil da sua bateria, também você prolongar as cargas e também você não estressar tanto o processador, tá bom, pessoal? Bom, agora eu vou falar das questões mais polêmicas que existem, a forma correta de carregar bateria, tá? Tem uma galera aí na internet falando, não, ó, CP, você não pode deixar zerar, você tem que carregar de 20 a 80, então tem tudo isso aí. Cara, você tem que entender primeiro o estresse do aparelho. Depois que você entender o estresse, você não vai precisar de saber mais nada, tá? É só você lembrar, cara, eu tenho que evitar estressar no meu aparelho para que ele dure mais tempo. Tem gente que tem celular durante 8, 10 anos. Eu tinha uma colega que ela estava com o celular, a bateria dela tem 9 anos. Mas aí o jeito que ela usa é totalmente diferente. Ela fecha todos os aplicativos, olha pouco na tela, tá? Ela só atende o telefone. Ela não fica grudada no telefone, entendeu? O celular dela durou 9 anos. A bateria, eu falei, cara, impressionante, a bateria sua durou 9 anos. Agora, tem gente que em 6 meses consegue derreter o celular e a bateria já era, tá? Então, o seu jeito de utilizar o aparelho, ele é diretamente relacionado à duração da sua bateria e da vida útil do seu aparelho, tá bom? Então, vamos falar aqui de recarga. Bom, a forma ideal de recarga. Então, como você sabe, quando você pega o celular de fábrica, ele carrega de 0 a 100. Fácil. Você liga o seu aparelho, o que acontece? Você já está entrando na alçada da bateria. A bateria estava intacta e agora você vai usar ela, tá? Então, essa carga ela vai sofrer com o tempo, tá? Mas o que é importante você entender? Nessa questão, nós temos então aqui, ó, de 0 a 4% dessa bateria, o aparelho deixa para segurança. Então, o que o aparelho pensa em fazer? O aparelho fala assim, poxa, se ele chegou a 4%, isso quer dizer que está próximo a desligar, né? O aparelho vai desligar sozinho. Então, o que o aparelho faz? Quando chega em 4%, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, evitando choques bruscos, né? Então, imagina, se o celular chegasse a 0% de uma vez e ele desligar de uma vez, pode ser que esse desligar de uma vez pode queimar capacitores, equipamentos dentro do celular. Então, para evitar isso, com segurança, ele fala, não, quando chegar em 4%, eu faço o desligamento, né, normal, desligo tudo com calma, fecho o aparelho e pronto. Aí, meu celular ele faz isso, né? Quando chega em 4% da minha carga, ele desliga sozinho, poder proteger o meu aparelho, tá? Agora, de 4 a 20% já são atividades básicas. Então, se o seu celular está entre 4 e 20%, não importa onde você esteja, se você está na rua, no trabalho, você tem que pensar assim, poxa, meu celular chegou a menos de 20%. Isso quer dizer que eu não posso fazer tarefas pesadas, porque ele já está próximo a descarregar. Então eu falo assim, então eu vou fazer só atividades leves, é atender uma ligação rápida, uma mensagem e correr para carregar o celular, tá? Então, nesse ponto aqui é o local ideal de você estar fazendo a recarga, nesse ponto aqui, tá? Então, nessa de 4 a 20%, faça as atividades básicas, no máximo atender uma ligação, brilho da tela no mínimo, tá? Desativa as notificações, não use o WhatsApp, não use câmera, não use brilho demais, né? Não use jogos, tudo que é pesado, desativa. Você vai, né, procurar uma tomada para carregar o seu aparelho. Essas aqui são só as atividades básicas que você vai fazer.
Agora, de 20% a 95% é a janela ideal, é o uso normal. O celular seu, ele tem que ficar nessa margem. Nunca deixe chegar abaixo de 20. Chegou de 20, você já começa a carregar, tá? E deixa ele ali entre 20, 80, 20, 90, 20, 95, tá? Que é esse aí o uso normal. Nesse uso normal você pode fazer qualquer atividade, ele tem carga suficiente para fazer as suas atividades, o processador consegue trabalhar bem, então essa aí é o uso normal. Por isso que eu recomendo você nunca deixar o celular abaixo de 20. Chegou abaixo de 20, você já começa a carregar, tá? Para que ele fique sempre nessa faixa de 20 a 95, que é o uso normal, tá? E chegou nos 95%, até os 100% é a zona de estresse, tá? O que acontece? Você nunca deve carregar o seu aparelho até 100%, tá? Ah, CP, eu esqueci. Não tem problema, beleza. Só que eu quero explicar para vocês o que acontece quando você carrega lá de 4% até 100%. Imagina só, você tem uma bateria e você está jogando carga. A bateria está recebendo carga de uma vez, tá? Beleza? O que acontece? Essa quantidade de energia que você está jogando na bateria começa a estressar a bateria, sim, e ela começa a aquecer e etc, né? Então, não é recomendável você fazer uma carga grande, né? Você fez uma carga ali 2 horas, o aparelho vai ficar ali carregando, tá? Ele tem mecanismo de segurança, sim, mas se você puder deixar uma margem abaixo de 95%, carregar sempre de 20% a 95%, você vai prolongar a vida útil do seu aparelho porque você vai estressar ele menos, tá? Então, sim, a tomada estressa a bateria também, né? Porque imagina, você deixa lá de 0 a 100, pauleira, bateria carga. Você vai acabar estressando o aparelho, principalmente na faixa ali do vermelho, que é essa aqui, ó, do 95 a 100%. Ele começa até a aquecer. Depois você percebe, para você ver, você coloca o seu celular para carregar, né? E a bateria começa a esquentar, né? Principalmente as baterias que já estão mais antigas. Então, a zona ideal é essa, tá? Vamos trabalhar nessa faixa aqui, que é dos 20 a 95%. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a importância de reiniciar e desligar o celular, mas isso vai ficar para outro vídeo, tá? Então, ideal de recarregar 20 a 95. Não deixa chegar em 100 porque começa a estressar. HCP, mas teve uma galera que falou que se eu carregar, né, de 20 a 100, eu vou consumir um ciclo. O ciclo não funciona assim. Não existe uma estatística pacífica. Não existe assim se falar, de 0 a 100 é um ciclo. Não é. Depende dos outros fatores, depende do estresse, do calor, né, da umidade do ar. Isso tudo influencia na bateria, ou você acha que não? Então, isso aí é apenas uma estatística, né? A forma ideal de carregar o celular é essa que eu falei, de 20 a 95%, tá? Esse é o ideal. Mas se você não pôde fazer isso, é claro que você vai carregar antes ou depois. Então, você esqueceu o celular ele carregando, tá? Não tem problema, o celular ele tem sistemas de segurança. Esse aqui eu estou mostrando apenas o ideal, que se pudesse fazer, você teria uma prolongação da vida útil aí do seu aparelho, tá? Bom, hora certa de trocar a bateria. É uma coisa que ninguém quase fala na internet e isso aqui é muito importante. Antes de falar da hora certa de você trocar a bateria, é importante você entender que dependendo da cidade que você está, por exemplo, eu sou de cidade menor, cidade interior, tá crescendo, mas mesmo assim ainda tá fraco, né? Sou do norte de Minas, né? Agora, se você é de uma cidade como Rio de Janeiro capital, Belo Horizonte capital, São Paulo capital, é lógico, evidente que você acha mais coisas para conserto. Na minha cidade, eu percebi em vários testes que eu fiz que os profissionais que cuidam dos aparelhos, eles são bem fracos, muito fracos, né? Vou dar um exemplo, né? Sem querer falar mal do serviço dos outros, mas eu fui trocar a bateria do meu Motorola, levei, ele já estava esquentando, a bateria inchando, aquele esquema todo, né? E aí fui trocar no profissional. O profissional, já fiz a troca, tá tudo beleza. Daqui a pouco o celular esquentou 2 vezes mais com a bateria,
tá? Então o que aconteceu? Ele colocou uma bateria ruim, né? Uma bateria ruim, fez uma instalação mal feita, aí o aparelho começou a esquentar mais ainda. Então, se você não quer trocar de aparelho, você quer trocar a bateria, eu recomendo muito que você busque assistência técnica especializada. Por exemplo, o meu celular é da Samsung. Aqui na minha cidade não tem. Eu tenho que mandar para Belo Horizonte, que é a cidade de Minas Gerais, né? Que tem esse tipo de serviço. Ele vai ficar mais ou menos 4 dias lá, tá? E aí quando ele vai voltar certinho, sem esquentar, sem inchar, porque são profissionais especializados na troca da bateria. E se você puder fazer isso, eu recomendo. Evite gente de botequim, tá? Esses caras de campo de esquina que diz que faz as coisas e não sabe fazer nada, tá? Aí acaba te dando prejuízo, beleza? Então vamos falar da hora certa de trocar a bateria. Como você sabe, quando a bateria é ligada a primeira vez, ela tem uma bateria de carga de 100%. Com o tempo, essa carga vai reduzindo, é óbvio, né? Ela não vai chegar a 100%. Ô, CP, mas falou que está a 100. O mostrador do celular falou que está a 100, mas ela não está a 100, tá? Beleza? Ela reduziu, tá? Então, com o tempo, essa bateria ela vai deixando de ser 100% para ser 90%, a carga dela reduz. Depois, ela chega em 80%, e aí ela vai chegar abaixo de 70%, 79%, 75%. O uso ideal da bateria. Chegou o limite 80%, tá na hora de trocar, tá? Tá na hora de trocar a bateria. Por que eu tenho que trocar a bateria quando ela tá em 80%? Aí muita gente vai falar assim, CP, mas elas têm 80%, 80% do que ela era, tá? Então ela perdeu 20%. Ela já está bem agredida, né? Ela sofreu muitos impactos e ela tem riscos. E um dos riscos é o famoso explosão, né? Quem nunca viu aí uma galera colocar o celular debaixo do travesseiro, o calor ensurdecedor, o aparelho já está abaixo de 80% de bateria, ele não está trabalhando bem e aí o aparelho explode, tá? Então tenha segurança, né? A segurança diz que abaixo de 80% a bateria já perdeu toda a sua efetividade e está na hora de trocar, tá? Então se você chegou com o celular abaixo de 80%, está na hora de trocar a bateria. Aí CP, o que representa esses 80%? Vou explicar para vocês. Ó, se você cuidou bem do seu celular, você fez todas essas coisas que a gente abordou nesse vídeo, né? Desativou as mensagens, não ficou com tela ligada, brilho menor, esses 80% vai responder um tempo muito grande, tá? Eu tô com meu celular há 5 anos, tá? E eu vou fazer os testes da bateria para vocês verem e a bateria ainda tá boa. Por quê? Cuidei bem do celular. Agora, tem pessoas que cuidam tão mal do celular, tudo ligado, pá, tela, brilho, tá. O que acontece? Esses 80% vai chegar rápido, né? De vez chegar em 5 anos, vai chegar em 2, 6 meses, né? Tem gente que em 6 meses estoura o celular, tá? Então, isso que eu tô falando aqui para você é o próprio técnico que vai te explicar, tá? Beleza? Então, chegou em 80%, tá na hora de trocar. Agora, CP, como é que eu faço para identificar isso no meu aparelho, né? Como é que eu sei quantos percentual tem? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. É muito importante você entender que o aparelho não é preciso. Bateria não tem como se medir, né? Não tem como você fazer um teste, ó, vou botar aqui uma lâmpada e se a cor da lâmpada... Não é assim que funciona a bateria. Bateria, ela é uma estatística, não é certeza, é uma estatística. O que me incomoda na internet é isso. O cara instala o aplicativo, ó, tá falando que minha bateria, ela gastou 300 ciclos. Cara, você acha que o Android tem a capacidade de identificar os ciclos da bateria? Não, aquilo ali é um dado estatístico, tá? Nem importe com ciclo, né? O ideal é você olhar percentagem. Abaixo de 80% tem que trocar, beleza? Então vou ensinar vocês como é que olha essa percentagem, vem comigo. Pessoal, esse celular meu é o Galaxy Note 10 Plus, tá? Tá bem antigo já e eu tenho 5 anos ele, tá? Se não é 5, é 4 e pouco já, né? E esse celular, ele é muito bom.
ela é tão bom e fininho que eu ponho essa capa gigantesca e ele não esquenta, de tamanha qualidade dos componentes que ele tem, tá? Aumentou a qualidade dos componentes, aumentou o preço, é óbvio, né? Então ele carrega essa canetinha e carrega ele mesmo, então ele está funcionando muito bem. E isso graças também ao cuidado de eu ter aqui com o brilho da tela e outras questões. Muito importante falar isso. Diferente do iPhone, que já te dá essa informação nativamente, o Android não te dá. Se você vir aqui em configurações, né? Você vai vir aqui em configurações, você tem a opção de bateria, tá? Aí ele vai te falar algumas coisas sobre bateria. Vamos ver aqui, ó. Aí vai, cada celular tem um dizer diferente. No meu Samsung aparece essa mensagem aqui, ó. Bem-estar digital, controle parental. E aqui embaixo tem aqui, ó, assistência, aparelho, bateria. Tem que procurar a palavra bateria. Você pode também, se você não estiver achando, você digita aqui na busca. Todo celular tem busca. Você põe aqui, ó, bateria. E aí vai aparecer para vocês aquele ícone lá que eu mostrei, tá? Então é muito importante você vir aqui nessa guia às vezes, tá? Então eu vou vir aqui em assistência e bateria. Ele vai falar para mim aqui, ó, que minha bateria ela tá no nível ótimo, tá? Só que ele não dá muita estimativa sobre ela não, tá? Ele fala dos relatórios de assistência, quais os aplicativos que consomem mais bateria. Ele fala como que tá o valor da carga, né, o armazenamento, outras coisas aqui, né, atualizações e tal. Porém, ele não dá ciclo, né? Ciclo é uma coisa bem difícil de dar, né? Porque bateria é um negócio bem difícil de diagnosticar, né? Porém, existem alguns aplicativos que fazem, né? Principalmente se você tiver o root, ele faz uma leitura mais precisa disso. Não chega a ser exata, mas é preciso. Vou mostrar dois aplicativos aqui para vocês agora. Beleza, CP, você já deu a aula, explicou tudo, né? Mais do que deveria, foi uma palestra. Agora, CP, eu quero saber como é que tá a bateria do meu celular. Bom, isso é bem simples. A primeira forma de identificar se a sua bateria tá ruim, não. Beleza, você tá chegando próximo dos 80%. O que que acontece? Você sente essa diferença. Você carrega o seu aparelho, daqui a pouco o aparelho demora a carregar. Ele demora a chegar nos 100%, nos 80%. Então isso já é um sinal que a bateria não era igual antes. Você fala, você pegou um ano atrás a bateria estava carregando rápido, né? O carregador rápido. Agora está carregando bem devagar, né? Nem chega mais nos 100%. Isso é o primeiro sinal que está na hora de trocar a bateria. Então esse aí é fácil de ver, né? Segundo sinal, descarrega muito rápido. Você usou a câmera, né? Tá usando ali para tirar uma selfie, 20% da bateria foi embora de uma vez, né? Segundo sinal que está na hora de trocar a bateria. Aliás, esse sinal já indica que já está abaixo dos 80%. Não se sabe quanto, mas já está abaixo, tá? Agora, tem alguns aplicativos que podem ajudar você a identificar ciclos de bateria, tá? Mas isso também depende de root, né? Depende de root. Tem um aplicativo aqui que chama Info, né? Acho que escreve Fone Info, tá? Fone Info. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu escrevo tudo errado, pessoal. Fone Info. Ele tem a versão que é a versão grátis e ele tem a versão que é a versão paga. Tá? Eu instalei essa paga aqui por causa que não tem propaganda. É só R$5, mas você pode instalar a grátis, tá? Eu instalei as duas aqui só para vocês dar uma olhada, tá? No Fone Info, ele te dá algumas informações que são muito legais do seu aparelho. Ele fala, né, sobre a estrutura, qual que é o seu modelo, a marca, tem o sistema aqui, o display, a memória RAM, a história, ele fala de tudo, ele faz tipo um check-up. Se você vier na sua bateria aqui, ele te dá algumas informações básicas. Porém, se seu celular for roteado, aí essas informações são muito maiores, né? E ele chega até a falar da percentagem dos ciclos, tá? Não tem como identificar os ciclos todos, mas ele te dá uma percentagem. Esse aqui é um aplicativo muito útil. Se você quiser também, você pode instalar o aplicativo chamado Acombuter. Deixa eu digitar ele aqui, tá? Vamos lá. Só digitar aí no seu celular. Ele tem para o iPhone e tem para o Android. ACC. Aqui, ó, chama Acombuter, né? É esse aplicativo aqui, ó.
Esse aqui, ele te dá um diagnóstico melhor, só que esse diagnóstico não é na hora, tá? E é lógico que um diagnóstico profissional você tem que fazer durante um tempo, tá? Então, o que ele vai? Toda vez que você carregar, deixa ele acionado, né? Porque ele vai medir os ciclos da sua bateria. Aqui você vai ter informações mais precisas. Então, o que você vai fazer? Toda vez que você for carregar, deixa ele ligado, beleza? Aí ele vai fazer esse levantamento. Vou abrir aqui ele para você ver, esse aplicativo. E ele aqui, ó, ele vai falar para você o seguinte, ó. Não detectamos cargas completas, então você tem que deixar o aparelho chegar em 15%. Quando ele chegar em 15%, você põe na tomada, tá? E aí carrega. Outro dia você faz a mesma coisa, outro dia vai fazer muito. E aí ele vai ter uma informação precisa, porque ele vai fazer um levantamento de várias recargas, nenhuma, não de uma só. E depois, quando você vier aqui em saúde, ele vai dar todas as informações da sua bateria, né? Quanto que é o percentagem dela, ciclos, tá? Ele vai falar isso aqui para você de forma percentual. Eu não vou fazer isso aqui, obviamente, porque vai demorar muito tempo, né? Eu vou ter que fazer umas 3 ou 4 recargas para ele poder fazer esse levantamento. Mas é só você colocar no celular, liga o aplicativo, bota na tomada, ele vai fazer o levantamento. Mas o maior teste é isso, né? Você perceber as mudanças do seu aparelho. Celular, quando está na hora de trocar a bateria, ele tem alguns sintomas. Ele esquenta muito, a carga acaba rápido, demora a carregar, tá? Toda vez que ele tiver com esses sintomas, descarrega rápido, demora a carregar, bateria esquentando, é porque está abaixo do 80. Já passou do nível, normalmente está em 60, né? Aí já é até perigoso usar o aparelho assim, tá bom? E se você for trocar, recomendo fazer isso na assistência técnica, porque os erros técnicos da nossa cidade, pelo menos da minha cidade, é bem fraco, está fazendo muito erro aí, tá? Então, às vezes o barato que você paga não é tão barato assim, vai sair mais caro. É melhor levar na concessionária, né, própria, e ele vai fazer a troca para você. Eu, por exemplo, vou trocar a bateria desse celular aqui, tá? Ano que vem, tá? Só que eu vou comprar outro celular, vou trocar a bateria desse e vou ficar com esse, que eu gostei tanto dele, que eu vou ficar com esse aqui também para fazer algumas filmagens e tal. Beleza? Então, espero que tenha entendido. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever nesse canal. Até a próxima, valeu e fui, querida!